Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a aliança que o Eterno fez com a humanidade. Nós já estudamos anteriormente a primeira aliança e hoje nós vamos nos aprofundar mais na segunda aliança. Mas a gente vai relembrar um pouco a primeira aliança, que agora eu vou tentar fazer um vídeo longo, porém completo. Ao invés de ficar fazendo vários vídeos curtos, eu acredito que vai ser melhor para vocês. Vamos aqui para o slide. Relembrando os vídeos anteriores, a primeira aliança começa ali com a formação do primeiro homem, Adão, né? Que aqui eu coloquei o nome dele na pronúncia original, no contexto original, Adão. Né? E essa aliança ela vai se renovando com todos os outros patriarcas, né? Até chegar em Noar, que é onde essa aliança alcança o seu ápice. Por que essa aliança alcança seu ápice em Noar? Porque com Noar nós temos ali as regras alimentares que não foram dadas a Adão, né? Aparentemente, a gente for pela literalidade do texto, Adão ele só podia comer frutas, né? E com Noa recebe ali a autorização de comer todos os animais, exceto seu sangue. Depois vem ali Abrão, né? Ou Abrão, né? Como está na sua tradução. Lembrando que Abrão foi o que deu início à segunda aliança, né, que é a aliança da circuncisão, é assim que a gente vai achar na Bíblia, mas ele foi chamado ainda como gentio, ou seja, pertencente à aliança dos gentios. Nos dias de Abrão também existiram o Melquisedeque, né, que aqui a gente coloca no nome original Malquisedeque, né, que é o sacerdote, Hakohen, né? Aí estão as referências, você pode dar uma pausa no vídeo e acompanhar o que eu estou falando aí nessas referências bíblicas, tá bom? Tem o Avimelech também, o Abimeleque, né? Talvez na sua tradução esteja assim, né? Que também são gentios ali justos. Você vê que pelo texto eles têm um relacionamento com o Eterno, eles têm um compromisso, eles têm um padrão, né? Então existe a diferença daqueles gentios que são crentes, daqueles gentios que creem no Eterno, daqueles gentios tementes ao Eterno, né? Que a gente pode considerar que fazem parte dessa primeira aliança, que o judaísmo chama de os Noahide, né? Ou os Binei Noah, que são aqueles que são fiéis à aliança de Noah, a aliança de Noé, né? E os gentios que não querem compromisso com o Eterno, né? Mas vamos focar nesses gentios que estão dentro dessa aliança, né? Que fazem parte dessa aliança. Depois dos dias de Abraão, dos patriarcas, né? Nós temos ali Moshe, com o povo de Israel, né, Moisés, e dentro do povo de Israel, nos dias do deserto, na formação do judaísmo, né, da aliança da circuncisão, nós temos os gentios ali também presentes, né? Nós temos a mistura de gente, né, que existe lá em Êxodo 12:38, né, em Números 11:4. Né? Nós temos a festa de Páscoa, né, a festa de Pêssar, né, e a gente vê que o Eterno abrange os gentios ali também, né? Diz ali que se o gentio que estiver junto, né, o estrangeiro, o gentio que é da aliança de Noa, né, da primeira aliança, quiser comer do Pêssar, ele tem que fazer a circuncisão. Mas se ele não quiser comer do Pêssar, quiser só ficar ali junto do povo, sem precisar fazer a circuncisão, ele pode, né? Ele deve continuar ali junto do povo. Né? Em Devarim, no livro de Deuteronômio 14:21, o Eterno especifica, né, que o judeu, o animal que morre por si só, o judeu pode dar para aquele gentio que mora ali no meio do povo, ou seja, você vê que existe a presença dos gentios, né, dos gentios crentes morando no meio do povo, que esses gentios tinham leis diferentes, tinham regras alimentares diferentes, mas estavam ali no meio do povo, junto com o povo, congregando junto com o povo. Né? Então, os gentios sempre estiveram junto com os filhos de Israel. Foi isso que a gente viu nos vídeos anteriores. Eu estou aqui só relembrando para vocês, tá? A gente viu também que os gentios tinham profetas poderosos, igual o profeta Balaão, né? Ou Bilam, como a gente fala no original. Né? Profeta poderoso. E fora os profetas dos gentios, a gente também tem profetas que profetizaram, são judeus, mas profetizaram exclusivamente para gentios. Que profetas são esses? O profeta Obadias, ou Ovadia, né, que profetizou especificamente para o povo de Edom. O profeta Ioná e o profeta Nahum, que profetizaram especificamente para o povo de Nínive. Ioná é Jonas, né? Nahum é Naum. Né? Então nós temos esses profetas aí que, embora sejam judeus, profetizaram exclusivamente para gentios. Isso prova o quê? Prova que os gentios sempre fizeram parte, sempre estiveram juntos ali, junto com a aliança da circuncisão.
né? Nós temos também os gentios nos dias dos apóstolos. A gente viu que nos dias dos apóstolos os gentios permaneceram junto da aliança da circuncisão, né? Nunca foram excluídos, nunca foram obrigados a aderir à aliança da circuncisão em nenhum momento, desde os dias de Moisés, né, até a atualidade, né? Então você pode dar uma pausazinha no vídeo e ver aí as referências da Bíblia, Atos 15, por exemplo, 29, as cartas de Saulo, né, que são escritas para os gentios ali, falando exclusivamente que os gentios não são obrigados a fazer circuncisão, coisa que a tradição judaica continua afirmando hoje, né? O Bnei Noach, ele não precisa se converter ao judaísmo, né, para ser considerado servo do Eterno. E com isso a gente conclui o quê? Que a segunda aliança, que é a aliança dos judeus, ela não substitui a aliança dos gentios e vice-versa, né? Nem a aliança dos gentios substitui a aliança dos judeus, nem a aliança dos judeus substitui a aliança dos gentios. As duas alianças são alianças que o Eterno fez com a humanidade. São caminhos, né, diferentes de servir ao Eterno. E a gente vai se aprofundar agora na segunda aliança, tá bom? A segunda aliança, como eu falei anteriormente, ela inicia com Abrão, né, que tem o nome mudado para Abraham, né, ou Abrão mudado para Abraão, né, e isso está aí em Gênesis 17:5. E a partir de Abraham, institui-se a aliança da circuncisão. Então, na Bíblia, você não vai ver judaísmo, né? Você vai ver hebreus, israelitas, judeus, mas essa questão de ismos, né, de religiões, você não vai ver. Você vai ver o nome da aliança. Você vai ver a aliança da circuncisão, né, e a aliança da incircuncisão. É assim que você vai ver as duas alianças nominadas na Bíblia, tá? Então, a aliança da circuncisão, ela é instituída a partir com o patriarca Abraham, né? E as duas alianças começam a coexistir. Uma não substitui a outra. Permanece os gentios, como a gente viu nos vídeos anteriores, como a gente viu na lâmina anterior, os gentios permanecem com a aliança, servindo ao Eterno, né? E começa a existir a aliança da circuncisão. Uma coisa diferente ali, né, que começa a surgir a partir de Abraão. E vem os três patriarcas, né, o filho de Abraão, Isaac, Jacó, né, Isaac e Jacó, e as 12 tribos de Israel, e depois o cativeiro no Egito. Né? Por que eu estou fazendo essa progressão? Para você entender que, da mesma forma que a aliança dos gentios, a primeira aliança, foi evoluindo até chegar no ápice da sua revelação, também vai acontecer aqui com a aliança dos judeus, que é a aliança da circuncisão, que a gente está nomeando aqui como a segunda aliança, tá? Então, depois do cativeiro do Egito, vem a libertação, vem Moshe, né? Toda aquela história que você já conhece. E quando os filhos de Israel saem do Egito, né, atravessam o Mar Vermelho, eles recebem um mandamento a mais, que é o mandamento do Shabat, né? Shabat em hebraico significa sábado, o mandamento do descanso. Então, provavelmente, né, pelo menos pelo texto escrito aqui, embora existem tradições, mas aqui eu estou falando da análise histórica primeiro, né? Não vamos falar da teologia, vamos falar da análise histórica aqui do texto, né? Texto bíblico. E pela análise histórica, né, os patriarcas, eles não tinham o Shabat como mandamento. Analisando historicamente o texto da Torá, esse mandamento é recebido a partir de agora, né? De Êxodo 16, verso 5, verso 23, 26. A partir de agora, os judeus recebem o mandamento do Shabat, né? E eles recebem essa aliança de serem um reino sacerdotal, né? Já nos dias de Abraão, já foi dito, né, que Abraão seria luz para as nações, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, mas quando vai se aproximando com Moisés, isso fica mais claro, né, isso fica mais evidente. Foram dadas as 10 palavras, né, a Seret Hadivarim, né, as 10 palavras, os gentios conhecem como os 10 mandamentos, mas por que no contexto original fala-se 10 palavras? Porque a primeira palavra, né, não é mandamento, é só uma palavra, né? Eu sei que na tradição, na teologia dos gentios, é diferente essas 10 aqui, né? Os gentios começam com não terás outros deuses diante de mim, o primeiro mandamento, né? Não farás imagem de escultura como o segundo, né? Aí o terceiro já fica igual, né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Só que várias teologias classificam esses mandamentos diferentes, né? Tipo, o Agostinho de Hipona, né? Ele já tinha uma classificação diferente, né? E tem outro teólogo que vai fazer uma classificação diferente, até chegar nos dias de hoje. Mas pela tradição judaica, né, nós dividimos por temas. São 10 temas. Se a gente for dividir por mandamentos, você vai ver que vão existir bem mais de 10 mandamentos, né? Mas se você for classificar por temas, você vai ver que Êxodo 20 tem exatamente 10 temas, né? E quais são esses temas? O primeiro tema é: eu sou o Eterno, né? Eu sou Adonai, né? O teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Essa é a primeira palavra, né? Depois, não serás Deus para ti, né? Não serão outros deuses para ti, né? Um combate à idolatria, e assim vão as 10 palavras, como você já conhece. Isso foi dado
no Sinai, foi revelado no Sinai, né, obtendo um grau a mais nessa revelação progressiva da segunda aliança da circuncisão. E por que eu grifei aí tanto a primeira palavra quanto a quarta palavra? Porque só nessas duas palavras aí nós podemos observar, historicamente falando, que já existe algo singular, né? Eu sou o eterno teu Deus que te tirei do Egito, da casa de servidão. Ou seja, uma coisa exclusiva para a segunda aliança, para a aliança da circuncisão. Ah, significa que isso aqui não se refere aos judeus, aos gentios, né? Os gentios não podem ser considerados livres da escravidão. Olha, por midrash, né, por metáfora, pode, né? Mas literalmente falando, no contexto histórico aqui, isso aqui está se referindo à aliança da circuncisão, tá? É bem específico para a circuncisão. Igual o lembra-te do dia de Shabat, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essas 10 palavras aqui você encontra em Êxodo 20, tá bom? Não coloquei a referência aqui para você, mas são bem conhecidas. Em Êxodo 20 você encontra essas 10 palavras e você não vê o Eterno cobrando, né, que os gentios guardem o Shabat. Você vê uma bênção para os gentios que guardam o Shabat lá em Isaías, do profeta Isaiah 56, né, mas não é uma obrigatoriedade. Olha, se o gentio não guardar, ele peca. Né? A gente não vê essa obrigação. Mas sem entrar em polêmicas nesse vídeo aqui, só para vocês entenderem que só nessas duas palavras aí você já vê um peso para a segunda aliança diferente do que nós vemos na primeira aliança. E não termina por aí, porque a Torá ela vai se desenvolvendo durante a peregrinação do povo no deserto, né? E com Moshe, né, nós temos o ápice da segunda aliança. Moshe é Moisés, né? Então a segunda aliança, a aliança da circuncisão, tem seu ápice nos dias de Moisés, no fechamento ali da Torá. A gente sempre fala no Sinai, né? Mas na verdade não foi naquele momento exato da entrega das 10 palavras, porque outros mandamentos, outras coisas foram dadas no decorrer das caminhadas pelo deserto. Então a segunda aliança completa seu ápice, né? E os profetas, eles vêm não criando doutrina nova, não ensinando nada novo, mas apenas aplicando a Torá, né? Ensinando a Torá e cobrando a Torá, né? Então, nós não vemos nada novo nos livros dos juízes, nos livros dos profetas, né? Nos escritos, né? Na Tanar, como se fala na cultura judaica. Depois, durante a segunda aliança, né, houve quebras dessa aliança e o Eterno permitiu os exílios. Tanto o exílio do norte, né, do reino de Efraim, ali, de Israel do norte, quanto o exílio do sul, que é o exílio de Judá. E o sul foi cativeiro para a Babilônia. Em hebraico a gente chama de Bavel, né, Babilônia. E essa segunda aliança, gente, quando ela foi para a Babilônia, ela sofreu algumas evoluções históricas. E a gente vai se aprofundar sobre essas evoluções, tá bom? Foi na Babilônia que começaram a criar-se as sinagogas. Por quê? O templo estava destruído, né? Então os judeus precisaram adaptar, né, a sua fé, a sua religião àquele novo cenário. Então criou-se as sinagogas ali e começou também a se dividir os partidos, né, dos judeus, que a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre eles. Os principais aqui, você já conhece e se encontram na sua Bíblia, né, que são os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, e a gente vai estudar um pouquinho sobre cada um deles, né? Por exemplo, os fariseus são aquelas pessoas que instituíram essa cultura sinagogal. Você vai ver que não existe um mandamento, né, na Torá, por exemplo, para se ter sinagogas. Não, existia o templo, existia o tabernáculo, o Mishkan, né? Mas os fariseus criam isso justamente por causa do exílio da Babilônia, né? Os fariseus acreditavam na Tanar, né, e na tradição, consequentemente acreditavam na ressurreição dos mortos, coisa que os saduceus eles não acreditavam, né? Os saduceus tinham apenas a Torá, os saduceus eram ali da classe nobre, né, aristocratas ali, descendentes dos sacerdotes, né? E eles sempre tinham essa questão de se alinhar com o poder político para poder manter as regalias ali que eles tinham, né? Então eles se alinharam com Roma depois, durante o Império Romano, né, para se manter no poder, né? E essa aliança com Roma começou a corromper um pouco um grupo, porque a questão dos cargos sacerdotais começaram a ser comprados por dinheiro, então começou a deturpar um pouquinho o grupo dos saduceus, e isso causou mais divisões, né, dentro do judaísmo. Os fariseus se afastaram um pouco do templo por causa da corrupção dos saduceus, né, mas não totalmente, ainda permaneciam com vínculo, mas várias coisas começaram a fazer na sinagoga, começaram a ensinar por povo, né? O fariseu é onde a gente vai se aproximar mais, vai se aprofundar mais, devido ao poder que os fariseus tinham em relação ao povo, que permanece até hoje. Um dos grupos dos judeus famosos também são os essênios, né? Que eles se afastaram dos templos justamente devido a essa corrupção dos saduceus, e os essênios começaram a criar um calendário próprio,
né, eles começaram a criar uma tradição própria justamente para ficar o mais livre possível, né, do Templo de Jerusalém devido a essa corrupção que eles acreditavam existir, né. Várias dessas tradições dos essênios permanecem hoje no judaísmo rabínico, né, que é uma herança desse judaísmo farisaico, que a gente vai se aprofundar um pouquinho. O outro grupo que não é tão profundo assim, né, mas que também se encontra na sua Bíblia, são os zelotes, né. Eles tinham essa ideia de derrubar o Império Romano pela luta armada, de fazer realmente, de fato, uma revolução, né? E eu falei para vocês que a gente ia se aprofundar mais nos fariseus, por quê? Porque desses grupos, os fariseus foram o que permaneceu com maior poder, com maior força, né? Tanto é que os fariseus depois se transformaram no que a gente conhece como o judaísmo rabínico, né? E Yeshua, ele dá essa validação para os fariseus, né, quando ele cita lá em Mateus 23:2, que na cadeira de Moshe assentam-se os escribas, que é outro grupo, né, e os fariseus, né? Então que os seus discípulos deviam ouvi-los, né, e deviam obedecê-los. Mas Yeshua condena o que? A hipocrisia, porque alguns deles diziam algumas coisas, mas não faziam o que diziam. Então só aí você vê que a doutrina farisaica é uma doutrina boa, inclusive elogiada pelo próprio Yeshua. Inclusive Yeshua, Jesus, né, Jesus de Nazaré, ele tinha o costume sinagogal, como você pode ver, ele ia à sinagoga todo sábado. Isso aí não é coisa da Torá, isso aí é costume da tradição dos fariseus, né? E Yeshua, ele seguia várias dessas tradições farisaicas, né? Inclusive Mateus 15 é um exemplo disso. Algumas pessoas se confundem e dizem assim, não, Yeshua não seguia a tradição de lavagem das mãos. Não, muito pelo contrário, né? Se Yeshua não lavasse as mãos, né, a pergunta seria diretamente para ele, por que tu não lava as mãos, né? Não segue a tradição dos anciãos? Mas alguns dos discípulos de Yeshua não lavaram as mãos, né? E a pergunta foi feita, por que alguns dos teus discípulos, né? Porque os teus discípulos não seguem as tradições dos anciões, né? E dos anciãos, desculpa. E aí Yeshua faz aquela toda explicação, né, sobre isso. Não que Yeshua seja contrário à tradição. Existe até um estudo meu, um artigo meu que eu falo sobre essa questão do vinho novo, né, e vinho velho, odres novos e odres velhos. Depois pretendo gravar um vídeo para vocês sobre isso, né, explicando a diferença entre tradição e mandamento, né, onde a tradição aparece como esse vinho novo, né, e o mandamento aparece como esse vinho velho, o vinho mais antigo, né, que foi dado primeiro, né. Então, ambas são boas se você conservar no odre certo. Depois a gente pode se aprofundar sobre isso, mas se você tiver interesse em ler esse artigo, comenta aqui que eu mando para você o link para você se apropriar melhor desse conhecimento, tá? Então Yeshua, ele não era contrário, né, à tradição, né? Ele era contrário a algumas interpretações que essas tradições às vezes davam, tá? Então vários nazarenos aqui que eu falo são discípulos de Yeshua, né? Eles permaneciam como fariseus, né? Você pode dar uma pausa no vídeo e ver aí a referência para não ficar falando aqui toda hora e ficar repetitivo ou cansativo para vocês, tá? Vários discípulos de Yeshua eram fariseus e permaneceram fariseus até o final da sua vida. O mais famoso deles era Saulo de Tarso, né? Inclusive na sua Bíblia, né? Se você considerar que o Novo Testamento é inspirado por Deus, né, você vai ver que existem várias doutrinas farisaicas, né, no Novo Testamento. Uma delas é essa aqui, né, de Gálatas 3:19, que Saulo escreveu, né, era uma doutrina que Saulo carregava como fariseu, né, que a Torá foi entregue por anjos. Se você for ler no texto da Torá, você não vai ver isso, né? Isso aqui é tradição, né, oral, da lei oral dos fariseus, né? Então existe o que? A tradição dos fariseus validada, digamos assim, no que se chama como Novo Testamento, o escrito dos apóstolos, né? E se encontra na sua Bíblia. Outra coisa também é que os israelitas foram batizados no Mar Vermelho, né? Se você for ler o texto da Torá, não diz isso, né? Mas Saulo faz essa midrash, né? Faz essa metáfora, faz essa comparação, né? E isso também faz parte da tradição. Então, se você acredita que os escritos de Paulo são divinamente inspirados, né, você vai acreditar que essas duas tradições farisaicas também são divinamente inspiradas, né? Os nazarenos, eles podiam conter os fariseus, né? Ou seja, vários fariseus, eles podiam ser nazarenos
tranquilamente, né? Podiam ser discípulos de Yeshua, não tinham nenhum problema, né? Mas nem todo fariseu era nazareno, né? Existia aquele fariseu que não reconhecia Yeshua como Messias, né? Então, um nazareno, ele fazia, né, as mesmas práticas sinagogais, ele faz até hoje, né? Faz as mesmas práticas sinagogais. Então, o que os fariseus fazem, né? Normalmente os nazarenos fazem também, né? Não talvez com o mesmo rigor, mas existem tantas escolas dos fariseus, né? Naquela época de Yeshua, as grandes escolas eram a de Hillel e a de Shammai, e elas já discordavam entre si, né? E Yeshua se alinhava muito mais com a escola de Hillel do que com a escola de Shammai. Não significa que você discordar de alguma tradição ou discordar de alguma interpretação farisaica vai colocar você fora do farisaísmo, né? Porque isso acontecia direto, né? Eram repletas escolas dos fariseus, né? E vários nazarenos, eles seguem a grande maioria, né, das escolas farisaicas ali, tá? Com a destruição do templo, os fariseus eles se tornam o judaísmo rabínico, né? E hoje esse judaísmo rabínico deu origem às três vertentes mais famosas que a gente tem no judaísmo, que é o quê? O judaísmo ortodoxo, né? O judaísmo conservador e o judaísmo reformista. Mas todos são unidos, né? Todos são considerados judeus, né? Todos estão ligados nesse judaísmo rabínico, né? Que é uma herança dos fariseus, né? E você pode perguntar, mas os nazarenos, os discípulos de Yeshua, os judeus discípulos de Yeshua, por que eles permaneciam ligados aos fariseus? Justamente porque Yeshua falou que na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e os fariseus, validando aquela doutrina, confirmando aquela doutrina. Então, por isso, vários nazarenos têm vários costumes dos fariseus, né? Tipo, talit para fazer as orações, né? O kippá, né? As questões das bênçãos do Sidur. Então, são coisas que o nosso mestre Yeshua, ele vai e ordena lá em Mateus 23, 2. Né? Então, os nazarenos, eles permanecem nas sinagogas, às vezes de forma oculta, né? Permanecem numa sinagoga que não aceite Yeshua como Messias, né? Ou abrem as suas próprias sinagogas. É isso que vai acontecendo, né? Com a segunda aliança, essas divisões da segunda aliança, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho sobre isso. Os nazarenos em hebraico, eles são chamados de Netzarim, né? Netzarim significam nazarenos, literalmente, né? São os considerados discípulos de Yeshua ou seguidores do mestre de Nazaré, né? De Jesus, o Nazareno. Então, eles receberam esse nome por causa disso. E esse nome tem na sua Bíblia, né? A seita dos nazarenos, né? Eu não coloquei a referência aqui, mas se você precisar, comenta aqui embaixo que eu mando a referência para você. É uma coisa bem facinho de achar na internet, mas eu posso mandar para você aqui, tá? E na seita dos nazarenos, eu falo seita por quê? Porque eles não eram uma nova religião. Seita significa o quê? Um partido judaico. Eles faziam parte do judaísmo, né? Então, na seita do judaísmo, na seita dos nazarenos, me desculpa, os gentios eles também estavam presentes. Não era nada inovador, assim como nos dias de Moisés também. Assim como o judaísmo rabínico, assim como nos fariseus, existiam vários gentios também na sinagoga, né? Os gentios estavam ali na sinagoga, aprendendo, estudando, não precisavam ser judeus, não precisavam fazer circuncisão para estar na sinagoga. Isso também tem na sua Bíblia, no livro de Atos, tá? Então, várias sinagogas que não acreditavam em Yeshua como Messias, estavam ali judeus e gentios juntos, como estavam nos dias de Moisés. E várias sinagogas que acreditavam em Jesus e em Yeshua como Messias, estavam ali também judeus e gentios juntos, né? Aí você pode dizer, não, mas Yeshua veio trazer a nova aliança, né? Verdade. E essa nova aliança, ela está profetizada onde? No profeta Irmiarro, né? No profeta Jeremias, aí nas referências de Jeremias 31, 31 ou 34. Né? Se você for ler de forma histórica, sem colocar nenhuma fé, sem defender nenhuma teologia, você vai ver que o profeta ele está dizendo que vai ser feita uma nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Né? Essa nova aliança vem do hebraico Hadashah. Né? Eu não quero trazer aqui uma tradução nova, dizer que os tradutores erraram em traduzir por novo. Não, não é isso. Só que o sentido de novo que está lá na Brit Hadashah, né, na nova aliança, não é de uma aliança inédita. O próprio profeta ele diz como vai ser feita essa aliança. Vai ser o quê? Colocarei a minha Torá, as minhas leis, escritas no seu coração. E ninguém mais vai precisar ensinar um ao outro. Olha, conhece o Eterno, porque todos conhecerão o Eterno. Então, o que é a nova aliança? É apenas a aliança que já foi posta, né? Antigamente, a segunda aliança que já foi posta, que foi dada no Sinai, foi dada através de Moshe. Né? Ela, de vez de escrita de forma externa, ela é escrita dentro do coração. Essa é a nova aliança. Então, a gente pode dizer que é uma aliança renovada, no sentido de não ser inédita, nesse sentido. Né? Não há nenhuma mudança nisso aí. Né? Apenas um anúncio de que o Mashiach, né? De que o Messias, o ungido, ele já chegou. O Cristo, em grego, né? Ele já havia chegado. Então,
Não existe nenhuma mudança aí. Isso é o quê? A segunda aliança em seu pleno funcionamento. O judaísmo pleno, né? Então Yeshua ele se mantém fiel à Torá, né? A lei. Quando eu falo Torá, eu falo o Pentateuco, a lei de Moisés, né? Você pode ver isso aí nas referências de Mateus 5, 17, 20 e várias outras, né? Mas Yeshua ele faz o quê? Ele critica algumas interpretações, o que é perfeitamente normal, né? Vários fariseus criticavam várias interpretações, né? Hilel criticava a interpretação de Shammai e vice-versa, né? Então isso é perfeitamente normal dentro do judaísmo. Inclusive nesse Mateus 5, Yeshua já começa essa introdução, né? Olha, não penseis que vinha abolir a lei, né? Vinha abolir a Torá, não vim abolir, vim torná-la plena, né? E ele continua falando que muita gente esquece, né? Olha, qualquer que seguir esses mandamentos e ensinar será chamado grande no reino, né? E aquele que não ensinar ou fizer errado, né, ou não fizer, né, será chamado pequeno, né? Então Yeshua ele valida isso, ele incentiva isso. E logo depois Yeshua começa a dizer àqueles: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, né? O que é que Yeshua quis dizer com isso, né? Yeshua estava querendo dizer que não estava discordando da Torá, mas sim das interpretações que algumas pessoas davam em relação à Torá. Por isso ele já começou a introdução dizendo o seguinte: olha, não penseis que eu vim abolir a Torá, justamente para não causar nenhuma confusão. E a gente vê essa segunda aliança, ela se desdobrando, né, principalmente aqui focando nessa seita dos nazarenos, nesse partido dos nazarenos, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive, sobre esse livro, eu escrevi o meu TCC, escrevi o meu artigo, tá? Que eu posso compartilhar com você. Se você tiver interesse, você comenta aqui embaixo. Futuramente eu pretendo gravar um vídeo sobre ele, né? Onde eu analiso historicamente, de forma acadêmica, todo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Provando, né, historicamente que não há nenhuma criação de uma nova religião ali, mas apenas o pleno funcionamento daquilo que já existia, né? Então, os nazarenos, eles, pelos judeus e cristãos, para os gregos, né? O que é que eu quis dizer quando eu escrevi isso aqui? Porque os judeus chamavam os discípulos de Yeshua de Netzarim, de nazarenos, né? Mas os gregos eles chamavam de cristãos, né? Então ficou-se essa questão, né? Nazarenos para os judeus, né? E cristãos para os gregos, né? Aí você vai dizer o seguinte: professor, você falou que a nova aliança na verdade é renovada, mas tem um texto lá, né, nos apóstolos que ele escreveu o seguinte: olha, a nova aliança envelheceu a primeira, né? Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar, né? Sem entrar em teologia por enquanto, só falando da parte histórica, se você for analisar aqui esse texto, historicamente falando, você vai ver que o escritor ele não diz que já acabou. Ele diz que está perto de acabar, ou seja, nos dias dele ainda não acabou, estava perto de acabar. O que é que ele está querendo falar? Será que ele está querendo falar de uma nova religião, né? Se você for se aprofundar no contexto histórico, que é o objetivo aqui da minha aula para você, né? O objetivo do nosso canal é aprofundar o contexto histórico, é estudar a parte histórica e depois estudar as correntes teológicas, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, que é a minha área de pesquisa, né? Judaísmo, cristianismo e correntes históricas da Bíblia, né? Então, se você for estudar na corrente histórica ali do escritor aos Hebreus, você vai ver que todo judeu ele acredita, né, no Olam Rabá, que é o mundo vindouro, né? E o Messias ele chegou, né? Foi assunto aos céus, né? E ele prometeu que voltaria. Tanto é que os discípulos dele perguntaram logo: és agora que restaurarás o reino a Israel? Né? Então, esse é um momento esperado por todos. E esse momento em que o Mashiach vem, institui o reino de Davi, né? E começa a cumprir as profecias sobre o reino de Davi, sobre a paz mundial, né? Sobre a unificação de Israel, isso é um novo tempo, isso é um novo mundo, é o Olam Rabá, né? E nesse novo mundo, né, talvez uma nova lei seja dada, né? Então, isso é o que todo judeu espera. Isso faz parte da segunda aliança, né? Então, quando o escritor aos Hebreus escreveu isso aqui, historicamente falando, eu não estou interpretando aqui teologia, não. Eu estou colocando o contexto histórico. Vai chegar o momento de a gente interpretar a teologia, mas por enquanto é contexto histórico. O contexto histórico aqui não é da intenção de uma nova religião, mas a intenção de chegar um novo reino, o reino do Mashiach, com novas regras, onde o Mashiach vai instituir aquilo ali e vai fazer algo novo, não no sentido de uma nova religião, né, mas no sentido de novas regras, tá? Agora vamos falar do Netzarim, saindo do sentido histórico, né, do sentido que é fato, e entrando nas linhas teológicas, né? Para o judaísmo rabínico, né, Netzarim é todo aquele ali que segue Yeshua. Então, você seguir Yeshua, você é considerado um Netzarim. Tanto é que, no hebraico, Netzarim é um sinônimo de cristão, né? Então, quem é cristão, quem segue Yeshua é cristão. Na cabeça do judaísmo
rabínico, é assim que funciona. Na cabeça do cristianismo, o que é um Netzarim, né? No sentido histórico da palavra? É a criação de uma nova religião. Né? A partir de Yeshua ali, a partir dos ensinamentos de Yeshua ou da morte de Yeshua, enfim. Né? Existem diversas correntes teológicas dentro do cristianismo sobre isso, mas eles acreditam que foi uma ruptura com o judaísmo. Né? Uma nova religião foi dada, com novas leis, com novas regras. Né? Para o cristianismo é como se fosse uma revolução. São novas leis, a extinção do judaísmo, né? A teologia da substituição. Agora nós somos o novo judeu, o novo Israel. Né? Nós agora seguimos o legado que Deus passou para a humanidade, né? E eles têm essa teoria, né? Os cristãos têm essa teoria. O judaísmo não entende muito bem essa teoria dos cristãos, né? Eles dividem só aqueles que seguem a Jesus e aqueles que não seguem, aquele que tem Jesus como Messias e aqueles que não têm. Então os judeus colocam tudo no mesmo barco, né? Se existem os cristãos ali que tomaram posse, né, dessa teologia, né? Tomaram posse de Jesus, assim, né? Como Jesus é nosso, né? Yeshua é nosso, né? Então os judeus deixaram os cristãos interpretarem da forma que eles quiserem, né? E os cristãos, principalmente os gentios, interpretaram da forma deles. E os judeus, quando viram essa interpretação dos gentios sobre uma nova religião, né, sobre uma revolução, que o Messias seria uma revolução, eles acharam uma grande contradição com a Tanar, né? Porque os profetas, eles não falam que o Messias vai criar uma nova religião. Né? Que o Messias vai mudar a Torá, né? Isso não está previsto, né? Então o judaísmo rejeita isso, diz assim, olha, isso é contrário à Torá, por causa disso a gente não aceita Yeshua, a gente não aceita o cristianismo, porque é uma coisa contrária à Torá. Né? Mas quando a gente vai para o que aconteceu naquele movimento ali de Yeshua, uma parte histórica, né? Segundo a Bíblia que os próprios cristãos têm, se a gente for analisar essa Bíblia sem religião, apenas como um pesquisador, como um acadêmico, como um historiador, né? Se a gente for analisar ali os fatos como aquilo ali, como um fato histórico, a gente vai ver que os nazarenos históricos se confirmam. Né? Essa ideia dos nazarenos históricos se confirma de um grupo de judeus, né, que permanecem como judeus, e a única diferença deles, a única debate, a única divergência é que o Messias já chegou, né? Eu estou falando aqui da segunda aliança. Olha na segunda aliança quantas vertentes a gente começa a abrir, né? A gente ainda está na segunda aliança no judaísmo, né? Então, esses Netzarim, né, historicamente falando, né, eles são da aliança da circuncisão, eles permanecem fazendo circuncisão, e junto deles existem os gentios também, que a gente pode chamar de Noahides, né? Os Bnei Noar, os que pertencem à primeira aliança. Então, eles estão juntos ali nos dias, no dia a dia, como nos dias de Moisés, né? Como nos dias de Moshe, as duas alianças juntas, uma sem suplantar a outra, uma sem precisar substituir a outra, como sempre foi, como é no judaísmo rabínico, como é no judaísmo ortodoxo, né? Bnei Noar e judeus ortodoxos juntos, né? Na mesma sinagoga, né? Estudando da mesma forma, né? Da mesma forma como os nazarenos acontece do mesmo jeito, os mesmos mandamentos sendo cumpridos. A única discussão é o quê? Sobre a figura do Messias. O Messias já veio. Não, o Messias ainda não veio. A gente vai esperar o Messias vir. Né? Então, essa é a discussão. Né? Então, agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse Netzarim, né? Esses Netzarim do primeiro século, né? Que foi quando eles surgiram a partir dali de Yeshua, porque aqueles judeus que aceitaram Yeshua como Messias foram chamados de nazarenos, né? Até os dias atuais, como foi essa evolução, né? Essa evolução histórica dos Netzarim. Né? Então, eles eram ligados ao judaísmo, como já falei para vocês, ao judaísmo do templo, né? Depois continuaram ligados ao judaísmo rabínico, quando esse templo foi destruído, né? E ao serem expulsos da sinagoga, isso já está registrado no livro de Atos, tá? Estão aqui as referências, você pode colocar em pausa aí e verificar todas essas referências que eu estou falando para vocês. Quando eles foram expulsos das sinagogas pelo debate sobre Yeshua, né? Eles formavam suas próprias sinagogas, mas eles não saíam do judaísmo, né? Inclusive eles estavam dentro da sinagoga. Saulo de Tarso ia para dentro, o rabino Shaul, né? Ou Paulo, como se fala Paulus, né? Ele ia para dentro da sinagoga, né? Para debater sobre Yeshua, ou seja, a divergência era o quê? Yeshua é o Messias ou não é? Não existia outras doutrinas para se discutir, porque era tudo judaísmo. Não é? Então, com o crescimento dos gentios, começou a ficar mais difícil manter essa unidade dos nazarenos, né? Que permanecia como um grupo judaico, mas que, seguindo a Torá, né? E seguindo a Halahá também, a interpretação, né? Dessa Torá, a interpretação farisaica dessa Torá, os gentios não precisavam fazer circuncisão, né? Para poder se tornarem discípulos de Yeshua. Né? Então, mas começou a ficar difícil manter essa unidade com o crescimento dos gentios. Né? Você vê que na época dos apóstolos ainda, né, várias coisas foram escritas, né, combatendo algumas doutrinas estranhas, né, principalmente dos gnósticos. Né? Então, os apóstolos ali ficavam combatendo as linhas dos fariseus
que queriam judaizar, né? Não eram todos os fariseus, principalmente a escola de Shammai, eu acho que era mais radical em relação a isso, né? Não, a gente tem que fazer um discípulo, tem que fazer um judeu, né? Já a escola de Hillel não, ela é mais tranquila, não precisa, né? A escola que Saulo de Tarso seguia, né? Já que ele era discípulo de Gamaliel, neto de Hillel, né? Então ficava esse debate, os apóstolos ficavam divididos entre, olha, não precisa circuncidar, não é obrigado a fazer circuncisão, né? E também combatendo os gentios que vinham de fora. Não, nós substituímos Israel. Aí Saulo de Tarso vai e explica em Romanos 11, né? Não, vocês são os galhos enxertados, vocês não substituem a árvore, não. Vocês não são a raiz são eles, né? Vocês foram enxertados nele, não é assim que funciona, né? Então Saulo, ora freava os judeus que queriam circuncidar todo mundo, ora freava os gentios que queriam suplantar os judeus, né? E ora freava os gnósticos ali que queriam vir com doutrinas gregas estranhas. Então, o negócio foi crescendo, né? E foi ficando difícil controlar, né? Segundo a linha de pesquisa acadêmica, isso aqui não é linha teológica, é linha de pesquisa mesmo, como histórica acadêmica que eu estou fazendo, né? Com a morte dos apóstolos, começou a separação dos Netzarim. Tá? Então, com a morte dos apóstolos, começou essa fundação dessa nova religião cristã que não existia ainda na época dos apóstolos. Né? Existiam correntes distorcidas que vinham, né, por causa dos pensamentos que misturavam dos gregos, os gentios às vezes não entendiam muito bem aquela mensagem, né? E eles começaram a pensar, criar determinada doutrina, criar determinada teoria, e os apóstolos vinham e corrigiam. Não, isso não é assim que está na Torá, né? Não é assim que os profetas falaram, não foi assim que Yeshua falou. Né? Então, quando os apóstolos morreram, essa fundação da nova religião começou a ficar mais evidente, né? E os Netzarim remanescentes, esses Netzarim que eu falo é o quê? Os judeus, os que seguiam o judaísmo e eram discípulos de Yeshua, né? Eles começaram a ficar entre dois mundos, né? Ficou ali entre os gentios, mas com várias doutrinas estranhas, aí se afastavam, ia para a sinagoga, mas as sinagogas rejeitavam Yeshua, então começou aquela questão de onde é que eu vou ficar, né? Onde é que é meu mundo, né? Ali, junto com os seguidores de Yeshua, mas os seguidores de Yeshua estão deixando de seguir o judaísmo, né? Estão colocando um bocado de coisa estranha, mas se eu vier para cá, eu vou seguir no judaísmo, mas eu não posso falar que Yeshua é o Messias. Então, os nazarenos começaram a partir daí a viver nesses dois mundos, né? E a minha linha de pesquisa acadêmica é dizer que o cristianismo começa a surgir, né, com alguns documentos históricos, pela epístola de Barnabé, por exemplo. Você já vai ver essa epístola de Barnabé, não é o Barnabé que andou com Saulo de Tarso, não, é outro Barnabé, né? Ele já escreve como se os judeus tivessem errado ali já no bezerro de ouro, com a idolatria, e como se eles fossem os verdadeiros judeus, né, que estivessem seguindo esse verdadeiro legado, né? Você já vê uma teologia meio estranha, né, uma questão de substituição, né? O Eterno, ele não fala isso através dos seus profetas, e Saulo de Tarso, ele se opõe a essa teoria lá, escrita em Romanos 11, né? Mas o grande, assim, pai da igreja, né, que faz realmente, de fato, essa ruptura, na minha opinião, por enquanto, nessa linha de pesquisa, é o Inácio de Antioquia, né, porque ele faz realmente essa fundação do cristianismo, ele separa, né, existe o judaísmo e existe o cristianismo, né, e baseado em Inácio de Antioquia, se tem essas duas religiões tão distintas, né, das quais os nazarenos não fazem parte, né? Os nazarenos, eles não são uma nova religião, né? Eles permanecem como uma seita judaica, como parte dos partidos judaicos, assim como os fariseus, né? Então, mas na visão de um ortodoxo, na visão de quem é do judaísmo rabínico, né, de quem permanece no judaísmo rabínico sem Yeshua, ele vai achar que os nazarenos é um bloco só, né? Então, nesse bloco só vai ter o quê? A seita judaica, que são os nazarenos, ou os chamados judeus messiânicos, ou como queira chamar, né? Mas historicamente falando é os Netzarim, né? Os cristãos, os membros do cristianismo, ou seja, na cabeça do ortodoxo, seita judaica, cristianismo é tudo a mesma coisa, né? E outros gentios que estão fora do cristianismo. Para eles não tem diferença, mas para um cristão tem diferença. Por quê? Porque eu falo seita judaica aqui, cristianismo e outros gentios fora do cristianismo. Porque os nazarenos, para os cristãos, não são cristãos, né? Por quê? Porque eles não acreditam como os cristãos, eles são judeus porque eles acreditam como judeus. A única diferença deles para os judeus é na figura do Messias, né? Que o Messias é Yeshua, o Messias é Jesus de Nazaré, né? Ele é o Messias, mas nenhuma mudança houve, não houve nenhuma revolução, não houve nenhuma anulação de lei, né? Então os cristãos dizem assim, então vocês não são cristãos, vocês são judeus, né? E para ser cristão é preciso fazer o que, professor, para ser cristão? Então os gentios instituíram as regras para fazer parte do cristianismo, né? E essas regras é o que? Acreditar que Jesus é Deus, né? Acreditar na Trindade e várias outras coisas, acreditar na substituição, né? Acreditar que houve uma revolução de fato, houve a instituição de uma nova religião e várias outras coisas que os gentios foram instituindo ali para formar a religião cristã, né? Colocaram outra Bíblia, né? A Bíblia deixou de ser a Torá, né? Passou a ser o Novo Testamento. Não, a gente tem a Bíblia toda assim, mas o Novo Testamento parece que tem um peso maior, né? As cartas de Paulo parecem ter um peso maior, né?
uma interpretação que contraria a Torá, ela prevalece, né? Ela não é poldada pela Torá, não. É a Torá que é poldada por ela, né? Como se a Torá fosse substituída, né? Então, para fazer parte da religião cristã, tem que ser desse jeito. E tem vários gentios, né, que acreditam em Jesus como Messias, que não são nazarenos também, né? Não são nazarenos, às vezes nem conhecem os judeus nazarenos, nem conhecem os judeus messiânicos, mas eles também estão fora do cristianismo. Por quê? Porque eles não acreditam na Trindade, né? Porque eles não se submetem a algumas coisas da cristandade. Então, eles estão fora do cristianismo, mas para os judeus são considerados discípulos de Jesus, então são considerados nazarenos, né? Aqui está a referência da linha de pesquisa, né? Onde é que eu achei essa questão sobre a Epístola de Barnabé, sobre essa questão de Inácio de Antioquia. Está tudo aqui nesse livro aqui, Padres Apostólicos. Você pode colocar o vídeo em pausa, né? E dar uma pesquisada se você desejar, né? Então, aqui a gente estuda sobre essas duas pesquisas, né? Sobre essas duas alianças, né? Tanto a aliança, a primeira aliança que vem com os gentios, como a segunda aliança, né? Que é a aliança dos judeus, do judaísmo. Mais uma vez, você não vai achar o termo judaísmo na Bíblia, né? Você vai achar a aliança da circuncisão e a aliança da incircuncisão. E você vai vendo como a aliança da circuncisão foi se dividindo ao ponto até de fundar uma nova religião, né? Essa nova religião saiu da aliança da circuncisão, porque não faz mais circuncisão, não guarda mais Torá, né? Mas por causa da influência dos nazarenos, né, criou-se o cristianismo que está fora, né, do partido judaico ali dos nazarenos, né? Então, se você gostou dessa informação, você pode compartilhá-la, né? Você pode se inscrever aqui no nosso canal para poder estar sempre acompanhando nossos vídeos, tá bom? E se algo não ficou claro para você, deixe sua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Aqui embaixo. Se você acredita que eu errei em algum ponto, me informa aqui também nos comentários. Aqui está meu site, tá? Aqui tem outros artigos também, inclusive esse artigo Atos dos Apóstolos, né? A história não contada pela tradição, que é onde eu avalio todo o livro de Atos, tá bom? Não se esqueça de compartilhar a informação e até o próximo vídeo.